Vaza Jato. Esse foi o nome dado ao conjunto de mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil que revelam o conluio existente entre as diferentes instâncias do judiciário que se valeram do suposto combate à corrupção para se autopromoverem e defenderem seus próprios interesses. Se no passado você ousasse dizer que havia um conluio entre os membros da Lava Jato do judiciário com a mídia para prender o ex-presidente Lula e, sob o discurso de combate à corrupção, eliminar adversários políticos, certamente chamariam de louco e provavelmente você seria acusado de conspiracionista. Foi o que aconteceu com o professor Gessé. Em 2016, em seu livro A Elite do Atraso, ele escreveu: a Globo, em associação com a grande mídia, a maior parte do tempo, e a Lava Jato, fizeram o contrário disso tudo e a nós todos de perfeitos imbecis. A título de combater a corrupção dos tolos, turbinaram e legitimaram a corrupção real, como nunca antes neste país das multidões e de imbecilizados. As revelações da Vaza Jato comprovam que Gessé tinha razão. A Lava Jato tinha um viés político em sua composição, usava de seu prestígio para agir de maneira arbitrária e tinha como seu grande aliado a mídia, que a todo tempo legitimava o suposto combate à corrupção. O trabalho do professor Gessé foi duramente criticado por afirmar que existia um conluio dentro da Lava Jato. Taxaram-no de conspiracionista. Uns disseram que o livro dele era panfleto puro. Outros, como pseudo-intelectual carnal, nem ao menos entenderam a obra. Enfim, em praticamente 4 meses de Vaza Jato, é possível dizer que Gessé tinha razão? Vamos analisar. Foram 40 vazamentos nesses últimos meses, feitos por 8 veículos de comunicação diferentes. Os primeiros 4 vazamentos ocorreram no dia 9 de junho. No primeiro dia, o The Intercept explicou como e por que eles estavam revelando esses escândalos. No segundo vazamento, eles revelaram como os procuradores agiam com interesses políticos. No dia 28 de setembro de 2018, os procuradores mostraram insatisfação com relação a uma possível entrevista de Lula às vésperas da eleição. Diante disso, a procuradora Laura Tesler disse: sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Uma outra procuradora, em conversa privada com Dallagnol, disse: ando muito preocupado com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que o milagre nos salve. A terceira parte dos vazamentos do dia 9 de junho contempla a maneira como os procuradores trataram as provas do caso Triplex. Eles discutiam a falta de provas materiais no caso, tramavam para associar o Triplex à Petrobras e então garantir que Moro ficasse com o processo, e elaboravam uma estratégia para conseguir apoio público, ao passo que Moro acalmava Dallagnol, dizendo: definitivamente, as críticas à exposição de vocês são desproporcionais. Siga firme. Menos de um ano depois, o juiz condenaria Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Na quarta parte, os diálogos revelam a promiscuidade entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Moro, mesmo sendo juiz devendo por lei manter imparcialidade, agia como um chefe cobrando Dallagnol. Talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, sugeriu Moro a Dallagnol, falando sobre fases da investigação. Não é muito tempo sem operação? Questionou o então juiz após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas. Além disso, Dallagnol combinava com o juiz pedidos de prisão e coisas mais. O quinto vazamento, no dia 12 de junho, mostra a fundo a relação amistosa que Deltan mantinha com Sérgio Moro. No mesmo dia, o jornalista Reinaldo Azevedo revela uma conversa privada que Deltan teve com Sérgio Moro. Nesse diálogo, Deltan comprova que o conluio existente na Lava Jato se estendia ao STF, na figura do ministro Luiz Fux. Ao passo que Moro diz a Dallagnol: "In Fux, we trust." Só esses vazamentos seriam suficientes para comprovar o conluio existente nessa operação. No entanto, as revelações não param por aí. 14 de junho. O The Intercept revela como era boa a relação de Sérgio Moro com o Ministério Público em detrimento da relação que ele tinha com a defesa do presidente Lula. No mesmo dia em que Lula depôs, Moro sugere ao procurador Santos Lima: talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas, ou com o depoimento anterior dele, porque a defesa já fez o showzinho dela. 18 de junho. O The Intercept vaza uma conversa privada entre Moro e seu amigo Deltan, comprovando o caráter político da operação. Nessa conversa, o juiz questiona por que
o Ministério Público, havia entrado com uma ação contra a FHC. Deltan lhe responde: para passar recado de imparcialidade. Moro retruca: ah, não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. 20 de junho. Reinaldo Azevedo, em seu blog, traz a público uma conversa entre Sérgio Moro e Dallagnol, comprovando que era o juiz quem comandava toda a operação. Nas mensagens, Moro reclamou sobre o desempenho da procuradora Laura Tesler, aconselhando Deltan a não escalar a procuradora para as próximas audiências. 23 de junho. A Folha de São Paulo publica seu primeiro vazamento. Nessa reportagem, fica claro o corporativismo presente na Força Tarefa, que prometia a Sérgio Moro apoio incondicional. Saiba apenas que a maioria da sociedade está com você, mas que nós faremos tudo o que for necessário para defender você de injustas acusações, escreveu Dallagnol a Moro. 29 de junho. Em mais uma publicação, a Folha de São Paulo desvela o caráter político da operação. Afinal, em outubro de 2018, Deltan buscava uma forma de acelerar ações contra o senador Jacques Wagner, do PT, mesmo sem provas, para poder abalar sua imagem. No mesmo dia, o The Intercept delata os procuradores da Lava Jato e a maneira como eles viam o então juiz Sérgio Moro. Para os procuradores, Moro não respeitava as leis. A procuradora Monique disse: essa fama de Moro é antiga. Desde que eu estava no Paraná, em 2008, ele já atuava assim. Moro viola sempre o sistema acusatório. Além disso, os próprios procuradores viam a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça como algo ruim para a imagem da imparcialidade da Lava Jato. 30 de junho. A Folha de São Paulo trouxe a público a maneira como a Força Tarefa tratava os delatores. Léo Pinheiro era visto com descrédito pelos procuradores. No entanto, quase um ano depois de negociação de delação, Léo Pinheiro muda seu discurso, incrimina Lula e é agraciado com uma pena de somente 2 anos e 6 meses. 14 vazamentos foram feitos em apenas um mês. Para mim, tudo isso já seria suficiente para confirmar que parte da população foi feita de imbecil por aqueles que se diziam paladinos da moral. E para você, amigo partidiano, o que você acha? Ainda faltam 21 vazamentos. Prossigamos. 5 de julho. Deltan comemora a aderência de Fachin ao conluio. Haha, uhu, o Fachin é nosso, disse Dallagnol. No mesmo dia, Veja revela que Moro foi aconselhado pelo Faustão. 7 de julho. Sérgio Moro e a Força Tarefa teriam se articulado para tornar pública a delação da Odebrecht e interferir na crise política da Venezuela. 14 de julho. A Folha revela como Deltan se organizava para enriquecer fazendo palestras. 15 de julho. Deltan conversa com Moro sobre a possibilidade de usar ilegalmente dinheiro público para fazer um comercial de autopromoção. Obviamente, a propaganda passaria na Rede Globo, grande aliada da Força Tarefa. 18 de julho. Vazamentos mostram como Moro interferia na autonomia da Força Tarefa, inclusive na hora de fazer acordos com delatores. 21 de julho. Em conversa com outros procuradores, Deltan sugere que Moro protegeria Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. 26 de julho. Em conversas privadas, Deltan recebe convite de uma corretora de investimentos para dar palestras a banqueiros sobre Lava Jato e eleições. 29 de julho. Procuradores revelam que Moro duvidava de delação de Palocci, divulgou às vésperas da eleição. 1º de agosto. Deltan sugeriu que se investigasse, de maneira ilegal e sigilosa, o atual presidente do STF, Dias Toffoli, que eles viam como adversário. 4 de agosto. Mensagens revelam que Moro omitiu uma palestra remunerada ao prestar contas de suas atividades quando era juiz. 7 de agosto. Para driblar as limitações de seu cargo, Deltan usou o partido Rede Sustentabilidade como uma espécie de laranja, com o objetivo de mover uma ação no STF contra Gilmar Mendes. 12 de agosto. Um dia antes da prisão de Cunha, Moro orienta Deltan a não apreender o celular do parlamentar, mesmo o celular contendo inúmeras informações relevantes. 14 de agosto. Ao ser convidado para receber um prêmio, Deltan recusou comparecer, pois não queria aparecer ao lado de Bolsonaro e outros radicais de direita. 16 de agosto. Revelações trazidas a público mostram que Deltan fez lobby com o STF e governo Bolsonaro para indicação de um novo PGR. 18 de agosto. Mensagens mostram que procuradores da Lava Jato
agiam à margem da lei, conversando informalmente com o presidente do COAF para obter dados sigilosos na Receita Federal de pessoas ligadas ao presidente Lula. 21 de agosto. Reportagem revela que Deltan, em 2016, teve a brilhante ideia de fazer uma espécie de monumento à Lava Jato em Curitiba. 23 de agosto. Deltan mudou contratos de suas palestras para acabar com a filantropia e começar a lucrar mais. 26 de agosto. Áudios revelam que o corregedor-geral da MPF acobertou confissão de procurador da Lava Jato que pagou por outdoor ilegal. 27 de agosto. Após a morte de Marisa Letícia, integrantes da Força Tarefa fizeram troça do luto de Lula e da morte de sua mulher. Como se não bastasse, os procuradores também ironizaram a morte do neto de Lula. Posteriormente, a procuradora Jerusa postou em sua conta no Twitter um pedido de desculpas a Lula. 29 de agosto. Nesse dia, o The Intercept Brasil confirmou a tese do professor Gessé. A Lava Jato, em associação com a grande mídia, nos fez de tolos. As mensagens trazidas pelo Intercept revelam que os procuradores vazavam, de maneira ilegal, informações para a mídia com o intuito de intimidar pessoas investigadas. 2 de setembro. Informações trazidas a público revelam que Deltan se relacionava com empresários, inclusive os envolvidos em escândalos de corrupção, para captar recursos para seu instituto. 3 de setembro. Intercept revela que Deltan, pasmem, tinha um chat pessoal com ele mesmo no Telegram, onde ele perguntava e ele respondia a ele mesmo. Não somente, nesse chat Deltan cogitou a ideia de se candidatar ao Senado. Trata-se de uma evidente atuação partidária do Ministério Público Federal proibida pela Constituição, além de um pouco estranha, né, ficar falando sozinho no WhatsApp. 8 de setembro. A Folha de São Paulo traz a público uma outra versão da conversa que Lula teve com Dilma. A reportagem revela que Lula aceitara o cargo de ministro e chefe da Casa Civil porque pretendia salvar o governo que se encontrava em queda. Nesses diálogos, Lula temia que sua posse fosse vista como uma forma de burlar a lei. Diferente da tese de Moro na época, Lula não aceitou o cargo para fugir da primeira instância de Curitiba. A verdade é que Moro, além de ter vazado ilegalmente a conversa de uma presidenta da República, vazou apenas uma parte do diálogo. A parte que inocentava Lula, Moro omitiu. Se isso não é fazer as pessoas de tolas, eu não sei o que é. 11 de setembro. Moro, o verdadeiro chefe dos procuradores da Lava Jato, sugere uma medida ilegal para conseguir a prisão de um investigado. Ele sugeriu aos procuradores que intimidassem a filha do investigado para fazer com que o mesmo se entregasse. 25 de setembro. Reinaldo Azevedo revela a relação promíscua entre procuradores da Lava Jato, especialmente Deltan Dallagnol, e o ministro Barroso, um passador de pano em inconstitucionalidades. 27 de setembro. Mensagens mostram que a Lava Jato se valeu de provas ilegais do exterior para prender alvos da operação. Ora, diante de tudo isso, eu repito a frase do Gessé. A Globo, em associação com a grande mídia, a maior parte do tempo, e a Lava Jato, fizeram o contrário de tudo isso, e a nós todos, de perfeitos imbecis. A título de combater a corrupção dos tolos, turbinaram e legitimaram a corrupção real, como nunca antes neste país das multidões de imbecilizados. Então, pergunta você, amigo partidiano, é possível dizer que Gessé tinha razão? Não só Gessé, todos nós, que a todo momento denunciamos a Lava Jato e seu caráter político. Deixe nos comentários sua opinião e junte-se a esta luta contra o estado de exceção que se criou. Afinal, juntos somos mais fortes. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao.